Bom, boa noite. Vocês estão vendo que não era eu, né, que vim aqui. Me pegaram sentada ali no canto. Então, desculpa o atraso. Muito bem-vindos à casa, bem-vindos todos que estão aqui, bem-vindos os amigos da internet. E é com muito carinho sempre que a casa abre as portas, que a espiritualidade nos recebe, pelos ensinamentos, pelos tratamentos que já começam a ser realizados aqui. E, sobretudo, na esperança que os bons espíritos sempre trazem de que a gente vai se renovar de alguma forma a partir de uma palavra, de um pensamento colocado. É sempre um trabalho de parceria quando a gente vem a uma casa espírita, né? A gente faz a nossa mudança, propõe a troca de energias que a gente trazia, colocando energias novas, e eles dão, em contrapartida, o que nós precisamos, né? Nunca é um trabalho só da espiritualidade. Então, a gente nunca entra numa casa espírita achando que vai ter o problema resolvido, que vai ter tudo acertado pela espiritualidade, se a gente não faz a nossa parte. Nossos recados da casa. A gente sempre agradece as cestas básicas. Todos sabem que a gente aumentou a quantidade de famílias. Então, também a quantidade de alimentos necessários aumentou. A gente sempre precisa de todo tipo de alimento não perecível, e a lista que a gente pede prioritariamente é porque, às vezes, aquele item está precisando naquele mês para fechar a cota, né, das cestas. Então, os itens para esse mês, na ordem que eles colocaram aqui, é arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Vocês não têm ideia do que a alegria que é poder entregar alimento e saber que, de alguma forma, nem que seja um pouquinho, a gente colaborou para que uma família inteira possa, se não comer o mês inteiro, pelo menos ter um alívio, né? Um pai de família, uma mãe de família vai passar menos tempo preocupado com o filho pedindo comida, porque deve ser duro, né? Um filho pedir comida e a gente ter que dizer que não tem, né? Então, é muito legal que a gente possa dar a nossa contribuição, de alguma forma, nessas doações. Então, a casa agradece bastante. E também vamos lembrar, né, gente? A gente é muito bem abençoado. Eu acho que todo mundo aqui tem essa noção. Nós deveríamos ser bastante agradecidos. E uma forma da gente agradecer contundentemente é repassar o auxílio que a gente recebe, né? A gente pode não ter a vida perfeita que a gente gostaria, mas a gente tem uma vida muito boa. Tudo, graças a Deus, funcionando com a bênção de Deus. Então tá, gente, as atividades da casa, a programação tem afixado e tem na internet. E a gente passa então para a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Deus por ter ido buscar cada um de nós nas histórias de vida que cada um traz, agradecendo porque, de alguma forma, já somos capazes de reconhecer os nossos erros, de nos desculparmos, de procurarmos novas rotas, sabendo que cada vez que a gente não se desculpa, a gente perde uma oportunidade enorme de ter um grande amigo, um grande amor, um grande companheiro na jornada. E aí vai ficando mais difícil para frente. Que o nosso orgulho e o nosso egoísmo não nos tornem cegos ao auxílio, ao contato, à parceria. Abençoa, Senhor, todo esforço que a gente fizer nesse sentido. Que as nossas palavras, quando mal ditas e mal recebidas, possam ser corrigidas através dos nossos atos. Numa matemática muito simples. Eu errei, eu peço desculpas. E a solução mais próxima eu tento não fazer de novo. Abençoa, Senhor, os nossos corações sofridos e cansados. E nos ensine a sermos úteis a cada dia. Graças a Deus. A gente vai começar então a palestra de hoje convidando o Caetano para expor. A luz. Aqui e aqui. Aqui também. Isso. Pronto. Olá, boa noite, meus irmãos.
Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações. Felizes e alegres por estarmos aqui mais uma vez nessa casa de caridade, sabendo que é o Pai que nos permite, né? Mais esta oportunidade. Obrigado, Pai. Agradecendo aos amigos, aos mentores que nos acompanham, que sempre estão nos auxiliando, né? Porque ninguém procura novos rumos na vida se não estiver um pouco pressionado. Todos nós estamos aqui por algum motivo, né? Pressionados por alguma circunstância. Então, sejam quais forem as circunstâncias, vamos entregá-las todas às mãos do Pai, né? Pai, aqui estamos nós, né? Rogando novamente, como eterno pedintes que somos, né? As bênçãos do Pai para as nossas vidas, para as nossas existências. E hoje, o texto é muito bom. Todos os textos são bons que a gente discute. Vocês perceberam que a seleção da Sandrinha é ótima, né? Os textos são muito bem escolhidos, porque eles visam realmente nos ajudar a tocar o nosso dia a dia, né? O nosso trabalho na doutrina é esse, né? Nos tornarmos melhores a cada dia, não é isso? E melhorar o nosso dia a dia. E hoje é um texto do Todos Precisam de Paz na Alma. Já o título já é bem sugestivo. Todos nós precisamos de paz na alma, né? Quem que não precisa? Sem paz vivemos atribulados, né? Vivemos tristes, né? Melancólicos. E o texto do Raul Teixeira, né? E da Benedita Maria. E é nesses momentos que nós paramos, nós não damos, às vezes não percebemos, mas é nesses momentos que nós paramos para pensar em nossa vida de espírito imortal, que esses textos nos ajudam, né? Porque, como a gente sempre alerta, a nossa vida de encarnado é muito atribulada, né? É muito corrida, nós temos muitas coisas a fazer. E nos esquecemos muitas vezes que somos espíritos imortais, que nós temos que cuidar também do nosso lado espiritual. Então é esse momento aqui que nós vamos dedicar. E os textos nos ajudam muito nisso. E é muito legal, o texto tem muito a ver com essa busca, que a partir do momento nos assalta, que é buscar uma razão para as nossas vidas, né? Porque nós tomamos plena consciência, lá na juventude, né? Quando acaba a adolescência, e nós entramos na fase adulta, nós vamos tomando consciência de que nós estamos vivendo, né? Nossa, estou vivendo. Nossa, estou existindo, né? Porque eu estou pensando, né? Assim que dizia o filósofo. Penso, logo existo. Só que aí surge uma pergunta, nos assalta, né? Nós somos seres pensantes. Então por que eu existo, não é isso? Por que da vida, não é isso? Sempre tem essa pergunta. E é muito bom, porque a maioria de nós aqui já está nesse caminho de buscar essas respostas. Eu vejo aqui muitos alunos do curso de doutrina da casa, vejo frequentadores assíduos, né? Trabalhadores que estão buscando respostas já no trabalho, né? E isso é muito bom, isso é a busca. Todos nós estamos buscando uma forma de identificar a razão de viver. E esse é um dos trabalhos que nós temos que fazer quando nós estamos aqui. Buscar a razão de estarmos aqui. Por quê? Como diz o Raul Teixeira aqui, é muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na Terra, sem ter a menor noção do que deve fazer no mundo. Olha só, não é realmente um desperdício? A gente sabe que, para nós estarmos aqui, houve o trabalho de muita gente, né? Os nossos mentores, equipes de reencarnacionistas no plano espiritual, psicólogos especializados, né? Então teve toda uma preparação, toda uma programação. Então, por isso que é muito triste quando a gente vê realmente a multidão de nossos irmãos utilizando os corpos físicos sem a menor consciência do que isso significa. E não é pequeno o número de pessoas que vivem assim, afirma o nosso irmão Raul Teixeira. Quase sempre são criaturas que cresceram num caldo insosso de imaturidade. Cresceram num caldo insosso
de imaturidade, ou seja, nunca foram estimuladas para buscar o sentido da vida, né? Desde os tempos de infância. Aí ele vai descrever aqui, ó. Então, são pessoas que aprenderam que a vida se resume em festas e em roupas, em penteados e moda, em esportes e passeios, em contínua figuração social para se mostrar aos outros. E porque se acostumaram nessa excitação, permaneceram na casca da existência sem mergulhar na polpa deliciosa da vida. Nesse número, então esse é um grupo, né? Nesse número de irmãos, contam-se também os que acreditam que estão no mundo apenas para trabalhar e endinheirar-se para comprar e comprar mais, num constante consumismo. Aí, opostamente, esse é o grupo 1 de irmãos, né? Que ele diz que são criaturas que cresceram num caldo insosso de imaturidade. E o grupo 2? Então, opostamente, aparecem os que creem que tudo o que ganham em suas atividades financeiras deve ser guardado, sempre mais bem guardado, sem saberem o que fazer com a sua riqueza guardada. Olha que interessante, né? É proibido ganhar dinheiro? Claro que não. Só que nós precisamos ter um objetivo, ter um porquê, não é verdade? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o porquê da fortuna, não é isso? É um texto muito bonito, quem tiver a curiosidade de ler. Os objetivos, né? O porquê da fortuna. Por que os irmãos nossos escolhem como prova ou expiação a fortuna, que é uma das mais pesadas provas que nós possamos escolher, que é realmente possuir, né? Ter fortunas. Porque a gente sabe que nada é nosso, tudo é emprestado, e nós devemos prestar contas a quem? Ao dono de tudo, que é Deus, nosso Pai, né? Através das suas leis. Mas, às vezes, procuramos nos iludir com um consumismo desenfreado, ou com esse tipo de comportamento que é guardar tudo o que ganha, né? Sem colocar essa riqueza, essa fortuna que é um meio, que é um jeito de nós impulsionarmos o progresso para cumprir a sua função. É aquela coisa, quem já leu o Evangelho também, vai estar lá, vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a parábola dos talentos, né? Aquele que enterra os talentos, né? O tempo da existência vai passando, sem que esses corações se perguntem qual a razão de viverem, como estão vivendo, onde é que pensam chegar com o estilo de vida que adotaram, que compensações duradouras o modo de vida por eles vivido lhes tem trazido. Que compensações duradouras. Andam realmente às cegas pelos caminhos, pensando que é assim mesmo que deve ser, ou angustiados por não conseguirem uma resposta que lhes ajude a refazer os rumos. E é isso normalmente que acontece, né? Com os nossos irmãos, que se iludem apenas com a aparência desse mundo, com o que ele consegue perceber com os sentidos físicos. Ele não tem essa questão ele enfrenta a questão da temporalidade, as compensações duradouras, que são as compensações espirituais, as que realmente nos animam, que nascem no nosso íntimo, que nós não podemos comprar no supermercado. E eles não veem, não sentem por quê? Porque tudo para eles vem de fora. Eles não procuram alimentar-se dessas sensações imorredoras que fala o nosso irmão aqui. Então, o que resta, que cabe nos fazer? É preciso sempre fazer alguma pausa. Ele fala alguma pausa, tá vendo? Não é ficar na vida em contemplação, não é realmente abandonar a vida de encarnado, esquecer o plano físico e querer viver no plano espiritual mesmo, porque
Isso não é aconselhável, porque se nós estamos encarnados, estamos na terceira dimensão, estamos no mundo físico, em relação com a matéria, é porque isso é necessário. Nós precisamos aprender, não é isso? A matéria é o nosso instrumento de trabalho. É ela que ajuda e dá as condições para que nós desenvolvemos as nossas condições intelectuais. E que já apliquemos tudo que nos é possível aplicar. Então, o errado é nós nos iludirmos com a matéria. Achar que o mundo e que a vida se resume a isso. Esse é o nosso equívoco. Mas não que devemos abandonar a matéria, não. Nós devemos trabalhar com a matéria. Tirar aquilo que as leis e o plano maior nos oferece como uma verdadeira escola. Não é assim na escola? Seria estranho se nós fôssemos lá para a escola, nos encantássemos com os lápis de cor e não aprendêssemos a lição. Não fizéssemos as lições. Encantássemos com os lápis de cor, né? E aí? É preciso sempre fazer alguma pausa na agitação da vida diária. É o que nós fazemos. Nós precisamos parar em algum momento. E isso, querido, é de cada um. É particular. Vocês é quem sabe o momento que melhor lhe apetece. Então, é o melhor momento que lhe aprouver para parar um pouco e pensar realmente no que você está fazendo da sua vida. Parar um pouco de cuidar da vida dos outros. Que isso a gente sabe fazer muito bem, não é isso? A gente cuida da vida dos outros, esquece da nossa. Por isso que ele fala aqui que esse conselhinho, ó, é preciso sempre fazer alguma pausa na agitação da vida diária, a fim de olhar fixamente para tudo o que se está fazendo e averiguar se há um sentido oportuno e bom para a vida e perceber se não se está tirando fora o tempo precioso da existência. Olha que fantástico. Porque essa existência aqui, a gente pode não perceber, mas é uma oportunidade preciosa, valiosa. E é isso que nós temos que aproveitar. Tá? Porque como nós recebemos notícias, né, nós estamos um pouco esquecidos, né, da nossa vida integral, da nossa vida original. Mas os nossos irmãos, por caridade, nos avisam que oportunidades como essa que nós estamos tendo são difíceis de conseguir, não é isso? São difíceis de conseguir. Então é bom a gente aproveitar. E para aproveitar a existência, nós temos que realmente saber para que nós estamos vivos, né? Identificar essa razão. Por que nós estamos aqui? Né? As 3 perguntinhas, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo, né? E para onde eu vou. O tempo da vivência terrestre pede sempre que lhe demos um sentido útil. E isso está implícito, né, na nossa cultura. Os nossos professores, os nossos pais, sempre nos aconselham e tentam nos preparar para a vida, para exercer uma vida de homem de bem, não é isso? Nos preparam para o trabalho. Nos diziam sempre que o trabalho era o motivo das nossas vidas, não é isso? Que nós estávamos aqui para fazer alguma coisa. E para isso tínhamos que nos preparar. E começamos na escola, depois nos incentivaremos para as universidades, não é isso? Pois é. Então, o tempo de vivência terrestre pede sempre que lhe demos um sentido útil. Que procuremos saber qual a razão de fazermos o que fazemos e de ser como somos. Olha só, e de ser como somos. Pois não há nenhum significado passarmos tanto tempo pelas experiências do corpo biológico, de enfrentarmos tantas dificuldades, de superarmos variados embates com os dramas humanos, sem que tenhamos consciência de sua razão. Olha que ensinamento legal ele está nos trazendo. Quer dizer, não adianta se você realmente viver essa vida, sofrer todos os embates, ter todas as dificuldades, buscar vencer sem saber o porquê, né? Que é a essência. É isso que nos faz saber para onde estamos indo. E é isso que nós estamos aprendendo, graças ao bom Deus, com os ensinamentos dos Espíritos, não é isso? É eles que vêm nos esclarecer o porquê de tudo isso, não é? E às vezes nos perguntamos, meu pai, por que tantas iniquidades que nós presenciamos ainda neste mundo, né? Por que tanto sofrimento? Por que tantas doenças?
Por que tantas coisas erradas em vários setores da nossa sociedade? E aí aqueles que estudaram e que já estão alinhados com os ensinamentos novos que nos foram trazidos desde 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, sabe que isso faz parte do processo de aprendizado desta humanidade. Que tudo isso é produto do aprendizado que nós acumulamos. É o que nós ainda oferecemos. Isso não vem de fora, né? Não está sendo imposto por ninguém. Somos nós que estamos criando este mundo que está aí. E aí, com isso, com essa contestação, o que ele faz? Olha, eu vou trabalhar para modificar isso, porque isso realmente não está indo por um bom caminho, não é isso? Não é possível que nós não possamos criar algo melhor, que nós não possamos produzir algo melhor. É isso que faz a gente sair das nossas cadeiras, estudarmos, nos prepararmos e contribuir com o nosso pouco, a nossa colaboração para transformar esse mundo, seja em qual área estivermos atuando. Né? Um está na medicina, outro está na arte, outro está no funcionalismo público, outro está na vida pública. Né? E aí sim vai dando a sua contribuição, mas consciente daquilo que ele está fazendo. É isso que ele está pedindo aqui. Ó. Não podemos passar a nossa vida toda fazendo coisas que nós não sabemos para que estamos fazendo. Só para ganhar o dinheiro? Acho que é pouco. Porque a gente sabe que o dinheiro é uma coisa desse mundo, não faz parte da nossa vida do espírito, né? O dinheiro é uma coisa que serve para esses mundos, ainda mundos inferiores, né? A gente sabe que nos mundos superiores essa coisa está superada, né? Serve para o nosso mundo. E que aqui a nossa estada nesse mundo aqui, nessa escola, é também temporária. Nós temos que pensar nisso. Ganhar dinheiro, sim. Sermos remunerados pelo nosso trabalho, claro, para que não sejamos um peso para a sociedade. Não é isso? Tem essa coisa, velho. Se você acha que vai viver, né, na flauta, você vai ser um peso para alguém, porque não existe almoço de graça. A economia ensina isso, né, que se alguém está levando alguma coisa de graça é porque alguém está pagando. É assim que, né, a sociedade funciona assim. Se nós estamos tirando e dando para alguém, é porque alguém está pagando. Né? Então, nós não podemos ser um peso para a sociedade, mas temos que questionar a nós mesmos se o meu trabalho está realmente contribuindo para modificar, para melhorar este mundo. E não somente eu, porque o trabalho melhora a mim também, não é isso? O meu trabalho, ele tem que satisfazer a mim primeiro. E aí sim, eu trabalho com alegria, com esse sentido, que o meu trabalho tenha um sentido, uma razão para que eu exista e para que eu faça as coisas daquela forma. Então é isso que os nossos irmãos estão pedindo aqui. Né? Já estão, essa coisa do despertar a consciência, que eles falam tanto, se vocês pegarem os textos mais modernos agora, que os irmãos estão enviando para o nosso plano, eles estão falando muito nessa coisa da consciência. Por quê? A consciência é Deus em nós. Está aqui dentro de nós. É esse Deus que nós acreditamos tanto e queremos tanto que ele realmente, finalmente floresça em nós, que eles pedem para que a gente desperte. E para que a gente desperte, temos que dar atenção para o nosso interior. Temos que dar atenção para o que nós somos, ou seja, nós somos espíritos. E como ele diz muito bem aqui, ó, passando muito tempo em experiência num corpo biológico. E é isso que às vezes a gente não consegue entender, a gente se confunde com o corpo, não é isso? E nós já temos que aprender que nós não somos o corpo é um instrumento precioso, valioso, mas é só um instrumento. Né? E está lá também no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho de Jesus que nós temos que cuidar do corpo e do espírito. São dois componentes importantíssimos na nossa vida integral. Tá? Então, por isso, não podemos passar a nossa vida biológica sem se preocupar com a vida de espírito. Mesmo porque toda noite nós saímos desse corpo físico, deixamos ele descansando, recuperando as energias, e nós vamos viver plenamente a nossa vida de espírito. Essa é uma experiência também que nós não atentamos. Né? Saiu um livro maravilhoso agora, da Irmã Sudufo, pelo Vanderlei de Oliveira, ditado pelos espíritos lá do Hospital Esperança,
que eles cuidam só isso. 1/3 chama o livro. Ou seja, o tempo que nós passamos na espiritualidade enquanto ainda estamos encarnados, que é durante o sono. Então nós não somos prisioneiros 100% da matéria. No momento do sono, nós recuperamos a nossa liberdade, a nossa liberdade condicional. Não é? E vamos fazer coisas no plano espiritual necessárias para essa vida, né? E para a nossa vida integral. Olha tanta coisa que nós temos que realmente tomar consciência para crescermos, né? Enquanto espíritos. E isso vai servir para toda a nossa atividade na vida física. Isso vai nos fortalecer no trabalho, a nossa relação na família, a nossa relação emocional com os nossos semelhantes, de todos os matizes, né? Começando no lar. A gente já nos modificamos nesse aspecto. E vamos, como numa onda, ampliando essa relação para todos os nossos irmãos. É assim que eles esperam que nós construamos a paz neste mundo ainda tão conturbado. E somos nós que temos essa tarefa. Nenhum irmão do plano espiritual superior, que já fez essas tarefas nos seus mundos de origem, virão aqui fazer isso por nós. Somos nós mesmos que temos que fazer. Então, por isso que ele aconselha, não se deixe viver inconscientemente. Para tudo que você fizer ou deixar de fazer, que haja um sentido claro ou uma ponderável razão. Olha só que interessante, uma razão plausível. Não faça nada por fazer. Seria importante que nós não fiquemos neuróticos, né, a ponto de querer achar razões filosóficas para tomar sorvete ou um refresco à beira-mar, ou num banco de praça. Porém, então, para as questões triviais, não precisamos ficar filosofando tanto, né? Agora, porém, quando se tratar de ações que terão peso sobre a nossa vida, aí sim, busque sempre uma razão para fazê-las. Quais são as razões de peso? São aquelas principais, né? Estão na linha dorsal da nossa programação, né? Casamento, profissão, né? Essas nós temos que saber o que nós estamos fazendo, senão nós vamos realmente cometer equívocos, né? E vem os arrependimentos tardios depois, não é isso? Então, olha aí, olha a importância de despertar a consciência. Procure encontrar e compreender os motivos pelos quais Deus o situou no mundo, no tempo presente, em meio às realidades em que se acha, e não viva ao sabor da sorte. De novo chamando, procure situar, buscar qual é o seu papel neste mundo, né, que nós mesmos criamos, em que você está participando. Se você está aqui, nesse mundo, neste momento, é porque você tem algo a ver com tudo isso. A sua estada na Terra, e ele encerra assim, né? A sua estada na Terra é muito importante para que você se deixe viver sem razão. Olha que interessante, olha que convite maravilhoso para todos nós que já estamos buscando novos caminhos, não é isso? E é isso, meus queridos, que eu enfatizo. Quem estuda comigo sabe, eu sempre enfatizo este ponto da nossa doutrina. A doutrina quer despertar consciências. Ela não quer formar espíritas, tá? Não quer recolher prosélitos para a religião espírita. O espiritismo também tem sua parte religiosa, né? É ciência, filosofia e religião. Ela quer que esse tripé funcione adequadamente, nos dando estrutura adequada para que nós possamos tocar a nossa vida com um sentido. Acharmos finalmente o sentido da vida. Não simplesmente transferirmos atavismo para a doutrina, trazer os atavismos lá do passado para a doutrina e adaptarmos, né? Por exemplo, estar aqui às terças-feiras me tornou-se uma obrigação. Para quem tornou obrigação, está no caminho errado. Você tem que descobrir a alegria de estar aqui às terças-feiras, né? O motivo por que você vem, não é isso? Senão não tem sentido, não é isso? Eu vou às terças-feiras na Casa do Caminho, por quê? Porque lá eu busco energias novas, eu aprendo coisas novas, coisas que são importantes para a minha vida, e eu vou compartilhar com outros irmãos que estão na mesma sintonia, né? É isso. E vou colaborar, dar as minhas energias que eu já tenho e já posso doar em favor de muitos que eu nem conheço, né? Muitos são beneficiados com as energias que são colhidas aqui, né? Esse trabalho, graças a Deus, é feito pelos nossos irmãos espirituais, né?
Eles é que têm essa incumbência. Então é isso que tem que nos mover. Não o fato, não, eu preciso ir lá, porque senão pode acontecer alguma coisa estranha na minha vida. Senão minha vida vai virar... Os obsessores vão me pegar na curva. Não, não pense assim, não pense assim. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos para somar forças. Não é isso? Pensarmos juntos com os textos, somarmos forças e nos tornarmos mais fortes juntos. E ficarmos realmente assim com aquela sensação de que nós estamos nos melhorando, estamos buscando caminhos novos, estamos querendo realmente nos transformar naquele homem novo que o Evangelho nos aconselha, né? Estamos nos deixando o homem velho para buscar um homem novo. Olha, só se busca um homem novo com novos pensamentos, não é isso? Colocando uma nova filosofia. E graças a Deus a nossa doutrina também é uma filosofia, não é isso? É por isso, queridos, que para finalizar, já que temos um tempinho, eu queria ler um texto de Emmanuel, porque Emmanuel é sempre bom e tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui hoje, que chama-se Segundo a Carne. E ele busca a inspiração para fazer esse texto, lá em Romanos, que diz assim, ó, porque, Paulo da Romanos, né? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Então ele está falando de terceira dimensão, vida encarnada, aquela coisa toda. O que nós estamos fazendo? Estamos vivendo. Né? Se alguém não percebeu ainda, está encarnado, está encarnado. O pessoal brinca que o pessoal não percebe que está desencarnado, mas tem uns também que não percebem que está encarnado. Né? Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Está vendo? Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. E a disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Olha que bacana esse texto, né? Então está aí, meus queridos. Vamos então buscar em nós, identificar uma razão para viver. Em nós, hein? Não adianta buscar lá fora, porque você não vai encontrar. Em nós, tá bom? E aí, olha, e não vai achar da noite por dia. Isso tem que procurar, tem que pesquisar, você tem que realmente entrar nesse caminho, tá bom? É a busca da iluminação interior, tá bom? Quando a gente começar a encontrar isso, tudo começa a se modificar. Muito bem, é isso que eu fui encarregado de transmiti-los a vocês hoje, tá? Vocês fiquem na paz e boa semana para todo mundo. Vou ter que ficar aqui, né, para responder perguntas, né? Isso, né? Mas vamos lá, se não tiver, a gente faz no grito, né?
Algum comentário? Gostaram da lição dessa noite? Não? Bacana, né? Eu enfatizo isso porque esses textos nos ajudam realmente a nos colocarmos aqui e o que nós temos que fazer, sem colocar as florzinhas, né? Eu lembro que quando a gente estava na escola, não enchia o caderno de florzinha, era tudo romântico, né? A doutrina espírita, ela tenta realmente nos conscientizar das razões da vida. E assim, sem mais enfeites agora, né, Semi? Não tem mais tempo, né, Semi? Acabou o nosso tempo. Nós somos trabalhadores da última hora. Acabou o tempo, está findando o ciclo evolutivo, estamos passando já por uma transição planetária. Então tudo isso está acontecendo. E por que eles estão insistindo com os textos? Porque acabou o tempo. Né? Nós estamos nos candidatando a permanecer aqui no planeta, que será um planeta no futuro de regeneração. E então, daí a insistência de que nós realmente temos que levar a sério essa questão de mudar a nossa visão filosófica da vida, tá? De encontrar uma razão séria e encarar isso aqui como um trabalho sério, um processo educativo sério, e não realmente nos iludirmos com filosofias, com os enfeites que nós estávamos e estamos ainda acostumados a fazer. Não sobrou nada, né? Queridos, então, que Deus abençoe, fortaleça a cada um de nós nesse projeto de reforma interior. Que Jesus sempre ilumine nossos corações de muita luz e muita paz, para que nós possamos prosseguir nesse caminho de busca de nós mesmos e descoberta de nós mesmos. Hoje e sempre. E sejamos nesse trabalho sempre ancorados, né, e auxiliados pelos nossos irmãos espirituais que nos acompanham e nos assistem. Sempre também. Estão sempre ao nosso lado. E que possamos merecer a companhia desses irmãos e toda essa assistência que nos é doada por Deus, nosso Pai, pedindo apenas que nós trabalhemos pela nossa evolução. Paz a todos. Então vamos lá, a gente faz agora a outra etapa, né? Talvez uma das mais importantes que a gente vem empreender dentro de uma casa espírita, que é a parte das vibrações. Nesse momento, só lembrando no que consiste, né, essa pausa, esse instante, é o momento em que a gente sai dos nossos problemas, sai das nossas dores, do nosso egoísmo e oferta vibrações de amor, de paz, de esperança, de conforto para o planeta. Eu sempre lembro que as vibrações devem funcionar assim. Não é apenas fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, mas fazer para o outro aquilo que eu quero que Deus faça por mim. Tenho certeza que ninguém pede de Deus coisas ruins para si próprio. Então, quer que Deus perdoe você, perdoe o próximo. Quer ter amor na sua vida, dê amor também. E assim por diante. Então, é o que nós vamos fazer agora. Então, fechando os nossos olhos, a gente vai agradecer a espiritualidade por essa oportunidade. E vamos envolver o planeta Terra num grande abraço. E nesse abraço nós vamos deixando sair do nosso coração o sentimento que a gente achar que o planeta mais precisa. Nesse momento de transição, nesse momento de confusões em muitas partes. Doem amor, confiança, esperança, coragem, o que vocês acharem. Nesse abraço que vocês estão doando, que nós estamos doando agora. Vamos envolvendo com os mesmos fluidos as criaturas que estão encarnando com tarefas definidas, aqueles que, encarnados ou não, padecem de dores morais, físicas e espirituais, aqueles que têm consciência da própria jornada e aqueles que ainda não despertaram para essa consciência. Vibrando por todas as situações que a espiritualidade nos coloca no caminho para que possamos ser úteis, para que a paz que a gente tanto deseja não seja a paz inútil da harpa tocada, mas a paz da batalha, da luta contra nós mesmos, os nossos vícios. Que essas vibrações alcancem todos os nossos queridos, nossos lares e a nós mesmos. E vamos deixando um abraço, o mais fraterno que temos, para doarmos agora para aqueles que se consideram ainda nossos inimigos.
que de alguma forma eles também recebam, da melhor forma, o nosso carinho. Que Deus abençoe essa casa com as mesmas vibrações e que possamos voltar aos nossos lares mais reflexivos, mais dispostos à mudança, dispostos a corrigir aquilo que fazemos de errado, de evitar perdermos entes queridos, transformando em inimigos, porque não soubemos pedir desculpas, nem corrigir erros. A luta é dentro, como diz a Joana de Ângeles. E só transformando o nosso coração no bem é que a gente vai conseguir transformar o planeta. Que Deus abençoe o tratamento de cada um, o retorno à casa e a semana. Graças a Deus. Vamos permanecendo em silêncio para a etapa final do tratamento da casa, que é o passe.